Imagine entrar no mar acreditando que o maior perigo é aquilo que você consegue ver. A maioria das pessoas imagina dentes gigantes surgindo da água ou sombras enormes nadando nas profundezas. Mas o verdadeiro perigo do oceano raramente se revela dessa forma. Muitas vezes, ele está completamente escondido. Às vezes parece apenas uma pedra no fundo do mar. Às vezes está enterrado sob a areia e, em alguns casos, cabe tranquilamente na palma da sua mão. Debaixo da superfície, existe um mundo onde a sobrevivência não depende apenas de força ou velocidade. Ali, a vida evoluiu, soluções muito mais sofisticadas. Sensores capazes de detectar sinais elétricos invisíveis. Veneno potente o suficiente para paralisar em minutos. Camuflagens tão perfeitas que até mergulhadores experientes passam por cima sem perceber. Enquanto bilhões de pessoas seguem suas rotinas em terra firme, um jogo silencioso acontece nos oceanos todos os dias. Predadores observam, presas tentam desaparecer, e cada movimento pode significar a diferença entre sobreviver ou virar alimento. E talvez um dos exemplos mais fascinantes dessa corrida evolutiva seja um animal que parece ter sido desenhado de forma errada pela natureza: o tubarão-martelo. À primeira vista, a cabeça larga e achatada desse tubarão parece algo estranho demais para ser funcional. Muitos imaginam que seja apenas uma característica curiosa, mas na realidade, aquela estrutura é uma das ferramentas de caça mais avançadas que existem no ambiente marinho. Espalhados por sua cabeça estão milhares de sensores chamados ampolas de Lorenzini. Esses órgãos permitem que o tubarão detecte campos elétricos extremamente fracos, gerados pelos músculos e batimentos cardíacos de outros animais. Isso significa que, mesmo quando uma presa está completamente enterrada sob a areia, o tubarão-martelo consegue perceber sua presença. Para nós, o fundo do mar parece vazio. Para ele, é como um mapa cheio de sinais. Enquanto nada lentamente próximo ao fundo, ele move a cabeça de um lado para o outro, varrendo o ambiente em busca dessas pistas elétricas. E quando encontra o que procura, o ataque acontece com precisão impressionante. Arraias são uma de suas presas favoritas. Elas costumam se esconder sob a areia, deixando apenas os olhos expostos. Para a maioria dos predadores, isso funciona muito bem, mas contra o sistema sensorial do tubarão-martelo, o disfarce simplesmente não funciona. O tubarão localiza a arraia, pressiona o animal contra o fundo, usando a própria cabeça larga, e então morde. Essa combinação de sensores avançados e força física faz dele um caçador extremamente eficiente em águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Mas enquanto alguns predadores dependem de tecnologia biológica avançada, outros apostam em algo completamente diferente: o silêncio absoluto. Entre recifes e fundos rochosos, vive um dos mestres mais assustadores da camuflagem, o peixe-pedra. Esse animal é considerado por muitos biólogos marinhos como o peixe mais venenoso do planeta, mas o curioso é que a maioria das presas nem chega a perceber sua existência. O corpo do peixe-pedra parece literalmente uma rocha irregular. Sua pele possui texturas e cores que imitam perfeitamente algas, corais e sedimentos do fundo do mar. Pequenos crescimentos carnosos ajudam a quebrar ainda mais seu contorno, tornando quase impossível distingui-lo do ambiente. Ele pode ficar completamente imóvel por horas. Peixes pequenos nadam ao redor sem notar nada estranho. Crustáceos caminham pelo fundo tranquilamente, e então, quando uma presa chega perto o suficiente, tudo muda. Em um movimento extremamente rápido, o peixe-pedra abre a boca e cria um poderoso efeito de sucção. A água entra com tanta força que a presa é puxada diretamente para dentro de sua boca. O ataque dura menos de um segundo, mas a camuflagem não é sua única arma. Ao longo de suas costas existem espinhos conectados a glândulas de veneno extremamente potentes. Quando pressionados, esses espinhos podem injetar toxinas capazes de causar dores intensas e reações graves. Para animais curiosos, ou até mergulhadores distraídos, pisar em um peixe-pedra pode resultar em uma das experiências mais dolorosas do ambiente marinho. E mesmo assim, esse predador raramente precisa usar o veneno para caçar. Sua estratégia principal continua sendo a invisibilidade. Só que nem todos os caçadores do oceano trabalham sozinhos. Alguns desenvolveram algo ainda mais poderoso. Nas águas frias de diferentes regiões do planeta, grupos de grandes corpos preto e branco se movem em perfeita sincronia. As barbatanas dorsais cortam a superfície como lâminas escuras, e sua presença costuma transformar o comportamento de todos os animais ao redor. Esses predadores são as orcas. Apesar de muitas vezes serem chamadas de baleias assassinas, as orcas pertencem à família dos golfinhos, e dentro desse grupo, são de longe as mais impressionantes. Machos podem atingir quase 9 metros de comprimento e pesar várias toneladas. Mas, novamente, o tamanho não é o que realmente as torna formidáveis. É a inteligência. Orcas vivem em grupos familiares, altamente organizados, chamados pods. Dentro desses grupos, conhecimento é transmitido entre gerações. Técnicas de caça são ensinadas, aperfeiçoadas e mantidas ao longo do tempo. Em certas regiões da Antártida, por exemplo, grupos de orcas trabalham juntos para derrubar focas que descansam sobre blocos de gelo. Elas nadam em formação e criam ondas que empurram o gelo até que a foca seja lançada na água. Em outras partes do mundo, algumas populações desenvolveram técnicas específicas para caçar tubarões. Elas conseguem virar o tubarão de barriga para cima, colocando o animal em um estado de imobilidade temporária. Depois disso, o tubarão fica praticamente indefeso. Esses comportamentos mostram algo impressionante. Cada população de orcas possui estratégias próprias, quase como tradições culturais, transmitidas entre gerações.
Poucos predadores no planeta combinam força, inteligência e cooperação de maneira tão eficiente. Mas o oceano também guarda outro tipo de perigo, aquele que parece bonito demais para ser real. Nas águas rasas da Austrália e do Pacífico, vive um pequeno cefalópode que raramente ultrapassa 20 centímetros de comprimento. O polvo de anéis azuis. Seu corpo é pequeno, delicado e coberto por padrões de cores fascinantes. Quando se sente ameaçado, anéis azuis brilhantes começam a pulsar por sua pele, criando um espetáculo visual hipnotizante. Mas aquilo não é apenas beleza, é um aviso. Esse pequeno animal carrega um dos venenos mais potentes encontrados na natureza, a tetrodotoxina. Essa substância atua bloqueando canais essenciais nas células nervosas. Quando entra no organismo, ela pode provocar paralisia progressiva em pouco tempo. O mais assustador é que a mordida do polvo de anéis azuis, muitas vezes, é quase imperceptível. Pode parecer apenas um pequeno beliscão, mas minutos depois, os sintomas começam. Os músculos deixam de responder, a respiração pode parar. E tudo isso pode acontecer enquanto a pessoa permanece consciente. Felizmente, encontros com esse animal são raros, e ele normalmente prefere fugir do contato humano. Ainda assim, sua existência mostra algo fascinante sobre a natureza. No oceano, tamanho não define perigo. E quando falamos em predadores marinhos que despertam medo instintivo, nenhum nome aparece tanto quanto o tubarão branco. Esse animal existe há milhões de anos e é considerado um dos predadores mais eficientes do planeta. Com corpos que podem ultrapassar 6 metros de comprimento, tubarões brancos possuem fileiras de dentes serrilhados, que são constantemente substituídos ao longo da vida. Quando um dente cai ou quebra, outro cresce no lugar. Isso garante que o predador esteja sempre armado. Seu olfato é extremamente sensível, capaz de detectar pequenas quantidades de substâncias dissolvidas na água. Além disso, como outros tubarões, ele também possui sensores elétricos que ajudam a localizar presas escondidas. Muitas vezes, o tubarão branco caça, vindo das profundezas em direção à superfície. A presa nada tranquilamente, sem perceber que um predador está subindo rapidamente logo abaixo. Então, em uma explosão de velocidade, o tubarão ataca. Alguns ataques são tão poderosos que o animal chega a saltar completamente para fora da água enquanto captura focas ou outros animais marinhos. É um espetáculo impressionante e, ao mesmo tempo, um lembrete brutal da eficiência desse caçador. Mas, apesar da fama assustadora, tubarões brancos raramente interagem com humanos. Na maioria das vezes, preferem focar em presas naturais. Na verdade, esses grandes predadores desempenham um papel essencial na saúde dos ecossistemas marinhos. Eles ajudam a controlar populações de outras espécies, mantendo o equilíbrio das cadeias alimentares. E isso revela uma verdade importante. Os predadores do oceano não são vilões. Eles são parte fundamental do funcionamento do planeta. Sem eles, ecossistemas inteiros poderiam entrar em colapso. Ao longo de milhões de anos, cada uma dessas criaturas evoluiu soluções extraordinárias para sobreviver em um ambiente extremamente competitivo. O tubarão-martelo desenvolveu sensores capazes de perceber o invisível. O peixe-pedra dominou a arte da invisibilidade perfeita. As orcas transformaram inteligência e cooperação em uma arma poderosa. O polvo de anéis azuis mostrou que até os menores animais podem carregar defesas devastadoras. E o tubarão branco se tornou um símbolo da eficiência predatória no oceano. Juntos, eles revelam algo fascinante sobre a natureza. Os oceanos não são apenas vastos e misteriosos. Eles são um campo constante de adaptação, evolução e sobrevivência. Cada criatura ali representa uma solução única para um desafio antigo: continuar viva em um dos ambientes mais difíceis da Terra. E quanto mais aprendemos sobre esse mundo subaquático, mais percebemos o quanto ainda sabemos pouco, porque logo abaixo da superfície azul que vemos todos os dias, existe um universo inteiro de estratégias, caçadas silenciosas e criaturas incríveis. Um mundo onde beleza pode esconder perigo, onde o menor animal pode ser o mais letal, e onde a natureza continua criando soluções que desafiam a nossa imaginação. Se você gostou dessa viagem pelo lado mais impressionante e assustador do oceano, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E agora conta aqui nos comentários, qual desses predadores mais te surpreendeu?